nós não pensarmos acerca disso, a igreja vai a reboque. E só há um cabeça da igreja, que é o Senhor Jesus Cristo. Esse corpo é movido pela cabeça que é Cristo. Mas todas as vezes que este corpo deixa de observar, de atentar para os ensinamentos que vêm do próprio Cristo, que estão consignados na sua palavra, mas que muitas vezes são deturpados com mensagens que, na verdade, meus queridos irmãos, podem ser qualquer coisa, menos evangelho, menos palavra de Deus, menos interpretação bíblica, menos mensagem escriturística. Vamos passar. A quem compete o direito e a autoridade de dizer o que é ou não correto ou ortodoxo? De quem é esse direito? Quem é que tem esse poder de dizer isso aqui é ortodoxia, isso aqui é heterodoxia? Quem é que pode dizer isso? Só a Bíblia Sagrada é que pode dizer isso. Ah, irmão, mas eu estou olhando segundo a Bíblia, aquele pregador prega segundo a Bíblia. Não sei, eu preciso averiguar isso. É o meu dever fazer isso. É o meu dever averiguar se ele está pregando a palavra de Deus. Não importa quantos títulos ele detenha. Não importa quantas cátedras ele afirma ter. Não importa quantos anos ele diz ou afirma pregar. Porque Paulo deixa claro para Timóteo: conserva o modelo das sãs palavras que você ouviu. Conserva a sã doutrina. Guarda o bom depósito, Timóteo. Paulo estava dizendo isso a Timóteo por uma simples e única razão. É possível mudar a mensagem escriturística com os anos de trabalho ministerial. É possível que estejamos até mesmo ensinando ou laborando em equívoco há muito tempo. Então, por isso que o retorno às Escrituras Sagradas, ao conhecimento verdadeiro e genuíno da Bíblia, é o que vai nos prevenir de cairmos no equívoco, de estarmos ensinando qualquer outra coisa, mas não Bíblia, nas nossas classes dominicais. E eu faria ainda uma outra pergunta. A propósito, o que é teologia? O que é teologia? Uma consideração extremamente importante. E ainda uma última. Quem define os limites? O objeto, os métodos e a filosofia da pesquisa teológica? Quem é que faz tudo isso? Aí os irmãos podem pensar: mas pastor, eu não sou teólogo, eu não passei por uma universidade, eu não fiz uma faculdade. Então existem os teólogos profissionais ou acadêmicos que são exatamente para isso. É isso que nós queremos nesta manhã ver com os irmãos, se está certo ou errado esse tipo de postura. Então estas reflexões que eu coloquei aqui, elas vão dar origem a uma outra premissa bastante básica. Pode passar, por gentileza. Há uma premissa básica que eu peço aos senhores que anotem essa premissa. Premissa básica. Uma vez que o campo de estudo da teologia é Deus em sua revelação especial, a Bíblia. Todo cristão, escute bem, vou dizer em alto e bom som. Todo cristão, ao pregar, ensinar e testemunhar, é teólogo. Você prega, você ensina, você testemunha, você é teólogo, porque você faz considerações sobre Deus. E se você não tem certeza das considerações que faz sobre Deus, então você está laborando em equívoco.
Deixa eu lhe dizer uma coisa. Se você pedisse informação a uma pessoa, chegasse a uma cidade e pedisse uma informação a uma pessoa, e ela dissesse, olha, o senhor pode pegar essa estrada e ir reto. Mas eu não tenho certeza que o senhor vai chegar naquele caminho. Inclusive porque eu não sei se pode ter uma ponte aí que caiu no meio do caminho, que o senhor possa se precipitar nessa ponte. Eu acredito que você não iria por esse caminho. Então os professores de escola bíblica dominical têm uma tarefa extremamente importante na sua mão, porque ele tem que ensinar a pura e genuína palavra de Deus e precisa estar seguro disso. Muitas vezes as pessoas especulam, tergiversam, desviam, saem do foco. Mas o professor de escola dominical precisa manter esse foco. Por isso a sua obrigação é muito maior diante da responsabilidade de pregar, ensinar e testemunhar. Todos vocês, todos nós somos teólogos. Essa é a premissa básica. Agora veja bem. Dessa premissa, pode passar, decorrem duas questões. Dessa proposição aqui, tem duas questões cruciais que agora surgem. E eu quero perguntar aos senhores. Duas. Primeira pergunta. Que tipo de teólogo nós estamos sendo e formando? Queria que você respondesse para você mesmo nessa manhã. Uma vez que quem prega, uma vez que quem ensina, uma vez que quem testemunha é teólogo, faço a pergunta. Que tipo de teólogo nós estamos sendo e que tipo de teólogo nós estamos formando? Porque os nossos alunos de escola dominical também se tornam pregadores, também se tornam ensinadores e também são pessoas que testemunham acerca de Deus. Consideram acerca de Deus. Fazem considerações acerca da salvação, da Bíblia, de Deus, de Jesus Cristo, do Espírito Santo, da Trindade. Mexe com coisas extremamente complexas, com doutrinas extremamente complexas da Bíblia. Que tipo de teólogos, senhores, nós estamos sendo e formando? E vem a segunda pergunta. É possível compreender perfeitamente a palavra de Deus e, no caso de ser possível, e eu acredito que é possível, estamos certos de que a compreendemos corretamente e ensinamos também corretamente? Vou perguntar de novo. É possível compreender perfeitamente a Bíblia Sagrada? Será que é possível que a minha compreensão que eu tenho da Bíblia seja perfeita? Lembre-se que na queda, todo o nosso ser caiu. As emoções, a razão, o intelecto, e há sim resquícios de Deus que Ele deixou para que nós pudéssemos sobreviver, senão já estaríamos destruídos há muito tempo, pela irracionalidade. Evidentemente que Deus manteve, na sua soberania e no seu amor, uma porção de lucidez nos seres humanos. A grande pergunta é se essa porção de lucidez é suficiente para que nós tenhamos certeza de que interpretamos corretamente a Bíblia. E no caso de interpretarmos corretamente, se estamos ensinando corretamente. Ah, pastor, não sei não. Eu leio um livro aí, eu acho interessante. Eu já chego lá na sala de escola dominical e já solto lá para os alunos um negócio que eu acho mais diferente. Eu ouço uma pregação, um ensino de alguém que eu acho interessante, que eu nunca ouvi, eu já vou lá também. Porque o negócio é dar novidade para o povo. Eu não digo que você tenha que ser profeta do óbvio. Eu não digo que você tenha que ser professor de amenidades. Até porque na Bíblia Sagrada não há esse tipo de coisa. Eu vejo a Bíblia Sagrada como um livro que encerra verdades profundas que muitas vezes eu não tenho condições de explorá-las para ensinar. Essa proposição da premissa básica de que todos nós somos teólogos,
ensejaram essas duas perguntas que eu quero que você pense bastante acerca dela. Vamos adiante. Primeiro ponto da sua apostila: a educação cristã como primeira forma de teologia e os prejuízos da elitização do exercício teológico. Primeiro aspecto desse ponto, que é preciso considerar, é a grande comissão, que todos nós já conhecemos. Mateus 28, 19 e 20, texto bíblico muito interessante, que mostra-nos uma verdade, a qual, lamentavelmente, não tem sido muito bem observada pela igreja. E quando eu digo igreja, leia-se, eu estou incluído, viu? Porque não pertenço a nenhuma outra classe diferente a não ser a igreja. Os versículos 19 e 20, que os irmãos já conhecem. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu queria considerar isso aqui agora com os irmãos. Eu preciso ensinar todas as coisas que Jesus mandou. Quem aqui conhece toda a Bíblia, sabe tudo sobre Bíblia, não precisa aprender mais nada sobre Bíblia? Levanta a mão que eu quero conhecer. Não, não é? Graças a Deus, somos todos do planeta Terra ainda. É? Todo mundo do planeta Terra, não tem nenhum extraterrestre aqui ainda. Não é? Então, veja só, é simples a discussão. Se Jesus mandou eu ensinar tudo e eu não sei tudo, isso significa que eu nunca também vou deixar de aprender. Entendeu? Então, quando se ouvem desculpas, escusas descabidas para que você não veja aquela pessoa na escola dominical, não, irmão, eu já sei o que vai falar na escola dominical. Irmão, nenhum de nós sabe tudo. Então, escola dominical é a escola de formação continuada, permanente, de educação cristã por excelência da igreja. Obreiros, pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, auxiliares, membros, todos nós precisamos estar na escola dominical, porque precisamos aprender mais e mais para ensinar o mais correto possível a palavra do Senhor. Segunda questão que nós precisamos pensar: o Concílio de Jerusalém. O que aconteceu no Concílio de Jerusalém? Não havia academia teológica, mas considerações teológicas precisavam ser feitas. Ou o cristianismo se decidia, ou ele se diluía em judaísmo. Era preciso se decidir. Então vamos sentar, vamos conversar. Então houve o primeiro concílio de Jerusalém, ou em Jerusalém. Primeiro concílio da história da igreja. Atos capítulo 15, eu não vou ler esses textos porque nós levaríamos muito tempo. Os versículos 22 ao 35 mostram-nos o suprassumo do que foi decidido naquele concílio. E é interessante, queridos irmãos, que os apóstolos trabalhavam em consonância com o Espírito Santo de Deus. Porque no versículo de número 28 diz: na verdade pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. É interessante que o Espírito Santo haja em um ambiente educacional, em uma época que se apregou a um pentecostalismo barato, pentecostalismo monstruoso, como se refletir sobre a Bíblia Sagrada fosse sinônimo de frieza espiritual. E é claro que isso é interessante para quem se vale desse tipo de premissa,
para cada vez mais fazer da igreja, do povo de Deus, um objeto de manipulação em mentes e mãos inescrupulosas. Mas eu vou lhes dizer em nome de Jesus Cristo nessa manhã, sem nenhum resquício de triunfalismo e ufanismo. Sabe por quê? Porque vocês são conhecedores da Bíblia Sagrada. Todo avivamento e reavivamento que a história nos mostra, nasceu num retorno às Escrituras Sagradas e ao seu estudo. Se nós quisermos ver um avivamento na igreja brasileira, se nós quisermos ver alguma coisa acontecer, nós precisamos valorizar mais esta palavra. Não adianta promovermos, meus irmãos, festas e mais festas. Não adianta trazermos pessoas com decibéis cada vez mais potentes na sua tonalidade vocal. Não adianta trazer gente para fazer movimento, porque quando vai embora, leva junto o movimento consigo. O que nós precisamos, meus queridos irmãos, é valorizar a Bíblia Sagrada, é reposicioná-la ao seu lugar de devido valor. E nós vamos ver, assim como Josias, um grande avivamento na nossa nação. Vamos passar. Os 7 propósitos dos dons ministeriais de Efésios, capítulo 4, versículos 11 a 14. Você sabe que tem propósito, não é? Os dons ministeriais. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Primeiro, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Segundo, para a obra do ministério. Terceiro, para a edificação do corpo de Cristo. Quarto, até que todos cheguemos à unidade da fé. 5, e ao conhecimento do Filho de Deus. 6, a varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes. É o 7º propósito. Levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Os versículos de número 15 e 16 falam do resultado desse trabalho. Há 7 propósitos básicos e principais para a instituição dos dons ministeriais na igreja. Se esses dons forem exercidos de maneira correta, forem exercidos de maneira que glorifiquem o nome do Senhor, sem dúvida alguma, esses 7 outros propósitos serão alcançados no corpo místico de Cristo. Mas se apenas um desses dons ministeriais forem exercidos com negligência, com displicência, nós não podemos atingir esses 7 grandes propósitos, porque é um corpo. E no versículo 16 diz o seguinte: o corpo precisa estar bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, e tem que operar justamente. Cada um deles precisam operar cada parte do corpo de maneira justa, correta, para que ocorra o aumento deste corpo, o crescimento desse corpo, o desenvolvimento desse corpo em amor. Será que isso está acontecendo, meu irmão? Será que nós, como professores de escola dominical, estamos contribuindo para isso? Eu acredito que sim. Muitas vezes você pode se preocupar e pensar: eu não sou uma pessoa conhecida, eu não sou uma pessoa famosa, eu não tenho um nome conhecidíssimo. Mas o reino de Deus, queridos irmãos, é feito por pessoas informais. Porque tem alguns que sofrem da síndrome de Elias, né?
Senhor, eu estou sozinho, eu sou o único zeloso, viu? O único que lê Bíblia, que interpreta a Bíblia correta, sou eu no Brasil. Bobagem. O Senhor reservou muita gente que não está na crista da onda, que não aparece, mas que faz o trabalho de bastidor e a obra cresce. Olha, meus irmãos, ai da obra de Deus se não fosse estas pessoas informais que fazem a obra do Senhor. Esses professores que não são conhecidos, mas que estão realizando muito e transformando vidas para a glória do nome do Senhor. Vamos passar. O escritor aos Hebreus fez uma censura, que eu julgo ser justa, esta censura. Eu julgo justa a censura do escritor aos Hebreus. Lá no capítulo 5, versículo 11, ele disse o seguinte: do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Porque devendo já ser mestres ou instruidores pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos ou as faculdades mentais exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Preste bem atenção nisso aqui. O seu dever como professor de escola dominical, o meu dever, você como pastor, como ensinador, como pregador, não é tornar as pessoas dependentes de você. Não é fazer as pessoas cativas de você. Não é, como diz o meu amigo aqui, guardar na manga uma cartinha para você soltar sempre na hora certa. Deus não lhe chamou para ser depósito de conhecimento. Deus lhe chamou para que você seja incentivador, para que você seja despertador de talentos, de dons, de ministérios. Que os seus discípulos, os seus alunos possam ser mestres. A ideia não é que eles sejam nanicos, meninos espirituais. Pelo contrário, eles devem se tornar adultos. Porque o escritor aos Hebreus estava querendo tratar da doutrina da justificação. E ele não poderia tratar dessa doutrina porque eles ainda não haviam aprendido os rudimentos necessários à fé cristã. E ele elenca no capítulo de número 6, os dois primeiros versículos ali. Ele diz: pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento, o catecismo básico do cristão. 7 elementos: o arrependimento de obras mortas. 2, fé em Deus. 3, doutrina dos batismos. 4, imposição das mãos. 5, da ressurreição dos mortos. E 6, do juízo eterno. Esses elementos precisavam já ser conhecidos e eles tinham de ser mestres nesses assuntos. Se o propósito dos dons ministeriais está colocado no capítulo 4 de Efésios, versículos 11 ao 14, é nos levar à maturidade espiritual, é nos levar ao crescimento espiritual, é nos levar a sermos cristãos que não andamos atrás de todo o vento de doutrina que aparece por aí. Eu pergunto aos irmãos, o que é que está acontecendo hoje, meus irmãos? Que a gente vê tanto crente desorientado correndo atrás de qualquer barulho de lata vazia por aí. Tem alguma coisa muito errada. E um pastor do estado do Paraná, de saudosa memória, dizia o seguinte:
que o que segura a ovelha não é cerca, é pasto. Se tem pasto verdinho, a ovelha não fica querendo pular a cerca para o outro lado. Nosso povo, meus irmãos, precisa ser ensinado e ensinado com eficiência, com direção do Espírito Santo e com poder. E você foi chamado para isso. Nós fomos chamados para fazer esse trabalho. Nós devemos fazer com muita disposição, com muita dedicação e com muita alegria. Vamos passar. A elitização do exercício teológico provocou um mal tão grande, e esse mal vem desde os tempos de Jesus Cristo. Já desde os tempos de Jesus. Mas o escolasticismo e a influência que a filosofia exerceu sobre a teologia nessa época, porque os pais da igreja, para se prepararem para combater as heresias que apareciam aos borbotões, eles precisaram incorporar muitas coisas da filosofia grega dentro da teologia. E a teologia bíblica foi se afastando da igreja, do seio da comunidade cristã. E uma vez que você precisava dominar os saberes filosóficos, e é claro que a igreja não tem esse domínio na sua totalidade, a teologia foi se tornando exercício de poucas pessoas e não mais da comunidade de fé, que é a expressão preferida de Martinho Lutero, para denominar a igreja. A igreja foi ficando à parte dessa discussão. Então esse processo que nós vivenciamos hoje é um processo histórico e tem que ser corrigido historicamente também. Não, nem sempre foi assim. Isso se tornou assim. E é possível ser corrigido. Eu não posso me deter nesse aspecto. Mas a elitização trouxe declínio. Conquanto não tenha nascido com esse propósito pelos reformadores, vou deixar bem claro, pelos pais da igreja, pelos santos homens de Deus, não foi esse o propósito. O propósito era proteger a integridade bíblica, mas no afã de proteger a integridade bíblica, houve uma mistura, houve uma elitização que, no futuro, com a substituição desses pais da igreja por outras pessoas, trouxeram os problemas que nós vivenciamos até os dias atuais. Por isso, reparta os seus saberes com os seus alunos. Reparta os seus conhecimentos com os seus alunos. Reparta o que Deus lhe deu com os seus educandos. Ministre o que o Senhor lhe deu com os seus alunos. Sabe por quê? Porque eles vão ser multiplicadores. E Paulo disse isso para Timóteo. O que de mim você ouviu entre muitas testemunhas, Timóteo, confia-o a homens fiéis e idôneos. Idôneo é hábil, capaz, preparado. Que também sejam capazes de ensinar a outros. Porque César Moisés vai passar. Todos nós vamos passar. Mas o nosso ensino, queridos irmãos, se estiver fundamentado na Bíblia Sagrada, deve ficar no coração dos nossos alunos, e eles, por sua vez, passando à próxima geração, num processo que idealmente nunca deverá acabar. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos passar. A teologia, você pode ler comigo para você não dormir, não sei se tem alguém com sono, mas se tiver, vamos ler juntos. 1, 2, 3. Pode passar o primeiro ponto. O conhecimento da verdade liberta. O Senhor Jesus Cristo disse isso. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Santifica-os na tua, ou seja, santifica-os na verdade. O que é a verdade? A tua palavra é a verdade. Então a teologia pode ser utilizada como uma forma de investigação das Escrituras, do conhecimento de Deus e do mundo, uma forma de leitura de mundo, uma forma de cosmovisão. Pode passar.
Paulo disse aos anciãos de Éfeso, quando estava em Mileto: eu declaro para vocês hoje que estou limpo do sangue de vocês, porque eu vos anunciei alguns conselhos, um pouco do conselho de Deus. O que foi que Paulo disse, irmãos? Porque eu nunca vos deixei de anunciar o quê? Eu não estou ouvindo, eu estou um pouco mouco hoje. Hã? Como é que é, meus irmãos? Que está lá escrito? Vamos ler? Vamos ler para não haver nenhum equívoco aí. Versículo de número 27 de Atos 20. Vamos ler o 26 também. Portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Paulo não guardou nenhuma cartinha na manga para depois. Ele fez porque ele sabia da sua transitoriedade, que ele era passageiro, que ele era efêmero na esfera humana. Então, portanto, o negócio é espalhar a semente da palavra. Não guarde nada para você, viu? Não guarde. Não tenha medo de alguém crescer mais do que você. Não tenha medo de surgir um aluno que saiba mais do que você. Porque ele vai penetrar aonde você não vai poder estar. Aonde a sua voz não puder ser ouvida, ele poderá estar falando a palavra de Deus. Mas existe uma vaidade em alguém, sabe? Que tem um negócio assim, um espírito mau, de achar que ninguém pode saber mais do que ele. Hã? Mas tem, pastor. Tem esse espírito de grandeza, esse espírito mesquinho. Mas o Senhor Jesus Cristo disse: todo discípulo que for perfeito será como o seu mestre. E Paulo nos diz lá em Efésios que a nossa tarefa é levar os nossos irmãos à perfeita varonilidade, à medida da estatura completa de Cristo. Esse é o nosso dever. Vamos passar. Já estou parando. Meu horário já está vencendo. A negligência dos mestres dos tempos de Jesus, lá em Lucas 11:52, o Senhor Jesus Cristo disse algo sobre isso. Ele falou sobre isso aí. Ele disse o seguinte: ai de vós, doutores da lei, que tirastes a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes e impedistes os que entravam. Então a teologia pode ser usada como dominação também. Pessoas que sabem para dominar os outros que não sabem. Que ao invés de ensinar para deixar a igreja num nível de conhecimento e sabedoria, para ser multiplicadora, para que a igreja cumpra a grande comissão, ele guarda para si. Aliás, ele deturpa a mensagem da Escritura Sagrada. Ensina de maneira errada para fazer o que Paulo disse lá no mesmo texto de Atos 20. Eu sei que vão se levantar lobos cruéis que não perdoarão o rebanho. Foi isso que Paulo disse lá para os anciãos de Éfeso. Eles vão se levantar no meio de vocês e com palavras perversas atrairão pessoas após si. Meus irmãos, nosso dever é ensinar aos nossos alunos todo o conselho de Deus. É nos prepararmos para este ministério. É nos prepararmos para essa tarefa. Pode passar, por gentileza. Em busca de uma filosofia de educação cristã que seja teológica na igreja, que seja teológica, para que nós utilizemos essa
educação cristã na igreja, para que não haja essa pseudo-elitização. Sabe por que nós hoje, uma vez que nós hoje temos a teologia acadêmica, sabe o que acontece? Os teólogos acadêmicos precisam estar a serviço da igreja. Eles precisam utilizar os seus conhecimentos, principalmente na área de interpretação bíblica, para ensinar a igreja, para instrumentalizar a igreja. Não é para dominar a igreja. É exatamente para isso que eles estudaram. É para arregimentar a igreja, para preparar a igreja. Em busca dessa filosofia. Então a primeira verdade basilar que eu defendo é que a igreja é a fiel guardiã da palavra. Irmãos, quem garante a qualidade de um produto não é a filosofia da empresa. Escute bem. Quem garante a qualidade de um produto não é a filosofia da empresa. Quem garante a qualidade de um produto é a rigorosidade dos clientes. Viu? É o cliente pagar por esse serviço e dizer: eu quero o melhor. Se você não me dá o melhor, eu vou na concorrência. Quem vai garantir a qualidade das mensagens pregadas na igreja, do ensino ensinado na igreja, é exatamente a igreja. Quando a igreja fizer como os bereanos, que crivou Paulo, que crivou Silas, o que vai acontecer, meus irmãos? Nós vamos ter púlpito com qualidade, porque a igreja não vai aceitar qualquer coisa. Mas vai chegar um tempo também que Paulo disse para Timóteo se cuidar, em que o povo ia ter comichão nos ouvidos e não ia querer ouvir mais essa doutrina. Meus irmãos, vamos trabalhar nas nossas classes dominicais para que a nossa igreja não venha ser consumida por esse espírito, para que a nossa igreja escape desse tipo de postura. Quando Pedro diz, na sua primeira epístola, no capítulo 2 e versículo 9, quando ele diz que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Para quê, meus irmãos? Para ficar na igreja pulando, para ficar na igreja saltitando, é isso? Povo adquirido para quê? Não estou ouvindo o plenário, só a mesa. Meus irmãos, 1 Pedro 2 e 9. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para quê? Anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A igreja recebeu uma incumbência. A incumbência de pregar, meus irmãos. Anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu acho interessante isso aqui. Fazendo um paralelo, pode passar, do sacerdócio real com os sacerdotes de Malaquias, tem um texto lá no capítulo 2, versículo 7, que diz assim: porque os lábios do sacerdote guardarão a ciência, e da sua boca buscarão a lei, porque ele é o anjo do Senhor dos Exércitos. Isso significa dizer que a igreja deve exercer as seguintes funções. Primeira, ela é o quê? Está ali no slide. 1, 2, 3. Primeiro, ela é o quê? Porta-voz de Deus. Segundo, a igreja é o quê? Guardadora da ciência, do conhecimento. Por quê? Porque dos lábios do sacerdote, os lábios do sacerdote guardarão a ciência. Terceiro, a igreja é instrutora da palavra. Por quê? Porque da boca do sacerdote eles iam buscar a lei. Então ele tinha que conhecer para instruir. Então a igreja tem essa função como sacerdócio real. Mensageira, porta-voz de Deus, guardadora da ciência ou do conhecimento da palavra e instrutora da palavra. Finalizando, o resultado da educação cristã, a teologia como teorização que instrui a prática cristã. Não tem, meus irmãos, prática sem teoria. Você atua, você pratica alguma coisa porque você acredita nisso que você está fazendo.
O fato de você acreditar é teoria. E o fato de você fazer, executar, é prática. Então vamos lá. Tito 1, 1 e 2 diz o seguinte, na nova versão internacional. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. O conhecimento da verdade conduz à piedade. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. A não compreensão da Bíblia Sagrada, meus irmãos, nos leva a tomar atitudes erradas. Não existe boa prática sem boa teoria. Para os nossos crentes terem uma prática cristã, eles precisam de ter uma doutrina sólida, não deturpada, da palavra do Senhor nosso Deus. Eu quero finalizar fazendo a leitura desse texto. Pode voltar só um minutinho, por gentileza. 13:17 de João. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Não adianta saber e não fazer. Precisa ter prática. Finalizando, minha conclusão. O meu tempo venceu. Eu assumi no reloginho aqui 9h37, são 10h36, tem 1 minuto, vou parar. É preciso resgatar uma teologia da e não pela ou para a igreja. A teologia tem que ser da igreja, não por ela ou para ela. A igreja não precisa de meia dúzia de pessoas para pensar por ela. A igreja precisa de pessoas que, juntamente com ela, pensem acerca de Deus, da sua obra, da sua pessoa, do seu poder. Eu não preciso que ninguém pense por mim. Deus me deu uma mente, pastor Claudio, inclusive bem grandinha, né? Cacholinha aqui é bem grande, para pensar. Então não preciso que ninguém pense por mim. Preciso que alguém me ensine a pensar, me ajude a pensar, mas não pensar por mim. Qualquer produção teológica à parte da comunidade de fé deve ser rejeitada, pois não serve para a prática dos fiéis comprados pelo sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Que Deus vos abençoe, meus irmãos. Eram minhas palavras nessa manhã, palavras reflexivas, palavras sinceras, vindas de um coração que acredita na educação cristã e acredita nos senhores e nas senhoras e no seu trabalho. Que Deus possa vos abençoar em nome de Jesus Cristo. Obrigado, pastor Claudio Honor. Obrigado, meus irmãos.